Boa noite a todos vocês. Não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou. Você pode dizer amém para isso? Isso não te deixa feliz? Saber que nós estamos na mão de um Deus tão poderoso, de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pedimos. E pensar que a gente fica tão preocupado com pedidos, não é verdade? Eu acredito que todos os dias Deus está me ensinando a descobrir o que é a oração. Oração é passar tempo com Deus. Oração não é somente a gente apresentar para Ele uma lista de pedidos e ficar desesperado para que Ele atenda. Oração é saber que a graça do Senhor nos alcançou nessa noite. E é por isso que eu queria dar as boas-vindas para vocês. Os que vieram aqui independente do frio, gelado que nos cobre hoje à noite. Para você que nos assiste pela internet à distância, o nosso seja bem-vindo. Você faz parte da nossa igreja, da nossa família. Fique conectado conosco sempre. Para você que é visita e veio pela primeira vez, fique conosco. Desfaça as suas malas, arme as suas tendas. Aqui também é o seu lugar. Hoje eu fiquei pensando, Curitiba amanheceu com um sol lindo. Quem levantou cedo pôde perceber. Como parte do dia estava tão quente, e eu saí cedo para fazer feira, e na feira os feirantes comentavam assim, que dia lindo. Parei na barraquinha da pamonha, como sempre, para degustar uma deliciosa pamonha, e a moça da pamonha disse assim, que dia quente hoje, hein, Rosana? Se no inverno está quente assim, imagina o verão. Aí o rapaz das frutas de trás entrou no assunto e falou assim, mas olha o ventinho de chuva. E ali já estava o parafuso meu da perna esquerda, que eu tenho platina, estava doendo demais. E eu olhava para o céu, aquele céu bonito, e o parafuso doendo. E às vezes é assim, a gente quer olhar para as circunstâncias e determinar o que vai acontecer. Na verdade, a minha perna esquerda estava certa, queria chover até o final do dia. Caiu uma forte tempestade, mas eu louvo a Deus porque a tempestade não levou a nossa fé nem nosso ânimo, amém por isso? É assim que a gente fica de pé. É não olhando as circunstâncias, é não esperando com tanta expectativa naquilo que o nosso coração tanto deseja, a ponto de que se não vier a gente feche o tempo, fique triste, frustrado. Alguns brigam com Deus, como eu tenho encontrado pessoas que brigaram com Deus. E se eu falo para alguém, ou à distância ou de perto, que brigou com Deus, hoje é dia de você fazer as pazes. Porque Deus é Deus. É o Deus que abre o mar, é o Deus que pode curar qualquer pessoa, é o Deus que pode dizer não para a cura. E a graça está em confiarmos nesse Deus, de que Ele age sempre ao nosso favor e nunca contra nós. Às vezes nós estamos contra nós mesmos. Às vezes estamos tão desanimados, de tanto mau humor, com uma baixa estima tão arrasada e tão péssima, que nós impedimos que o Senhor trabalhe em nossa vida, colocando a mão sobre o sol, para que não olhemos a sua luz e não vejamos a sua glória. Hoje vai ser noite de abrir o mar, noite da gente fazer os pedidos para Deus, noite de agradecer aquilo que Deus deu, aquilo que Ele dará, e agradecer muito por aquilo que não veio. Pensa que se Deus diz assim na Bíblia para a gente, se um filho meu me pedir um peixe, eu darei uma cobra. E pensar que quem briga com Deus está sempre parece que indo na contramão. Por isso eu te dou uma sugestão, Deus Ele te ama demais. Você é a coisa mais linda que Ele criou no universo. É o centro das atenções dEle. Relaxa um pouquinho e deixa Ele fazer a vontade dEle. No final do processo você vai descobrir que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, amém? Você ama a Deus? Eu amo demais a Deus. Eu aprendi a cada dia a amar Deus um pouquinho mais, porque quando eu sofro eu consigo ver o amor de Deus. Quando Ele passa a mão na minha cabeça eu consigo entender o seu amor. Quando Ele me dá silêncio, para mim é difícil, mas eu também consigo ver o seu amor. Porque nós somos muito apressados. Nós somos da geração da internet. Nós clicamos um botão e estamos visualizando fotos da Califórnia. Nós falamos com pessoas em 5 segundos e nós achamos que Deus precisa nos responder dessa forma. Hoje à noite queria que você abrisse a sua Bíblia para ler comigo um relato bíblico que mudou a minha vida. E eu queria dividir com vocês, para ver se dá o mesmo efeito, se faz assim uma diferença para vocês, como fez na minha vida espiritual, na vida material, na vida emocional, em todos os aspectos. Eu não sei se você sabe, mas Bíblia não é somente para a gente ler. É para a gente trazer para a nossa vivência, provar a Deus, colocar o que a palavra de Deus diz em prática, porque aí essa receita funciona.
Tem muita gente de Bíblia na mão perdendo a fé porque está acrescentando um ovo a mais onde Deus não pediu para pôr um ovo. Você já recebeu receita de bolo? Vai dar tudo errado se você resolver melhorar ou piorar a receita que a pessoa te deu. Faça certinho, com as medidas certas, e você terá um bolo fofo ao final da receita. A Bíblia também é assim. O Senhor nos deu a Bíblia como uma receita de felicidade. Mas nós tiramos uma coisa para lá, inventamos de acrescentar outra e depois falamos que Deus não nos fez felizes. Se você ler Bíblia, é o livro de ajuda do alto. Vai te trazer conforto, vai te trazer paz nos dias tumultuados, vai te trazer esperança quando todos os seres humanos olharem para você e disserem assim: não tem mais jeito. Para Deus tudo tem jeito. Até a morte para Deus tem jeito, sabe por quê? É o efeito de sono temporário. Logo, Jesus vai abrir as sepulturas quando Ele voltar. Amém por isso? E nós teremos vida eterna. Você quer melhor que isso? Acredita na palavra de Deus, lê todos os dias. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, numa história muito conhecida. Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler um trecho longo, mas eu preciso ler o trecho longo para vocês compreenderem e visualizarem a riqueza do pedaço dessa história. A saída do povo do Egito, quando o faraó passou pelas pragas, e eu já comentei com vocês que Deus amou demais faraó, por isso permitiu que as pragas batessem na porta do palácio, para ver se chamava a atenção daquele homem de coração duro. Mas ali ele deu as costas para o Senhor, e o Senhor levou o povo que ele tanto amava em direção a um lugar impossível de livramento. Quem aqui hoje à noite vive uma situação de impossibilidade? Será que eu falo para alguém à distância que a sua vida está indo por um rumo e um caos tão grande que você olha assim e não vê nada, a não ser um muro batido? A história hoje é para mim e para você. Para pessoas que acham que às vezes as coisas não podem acontecer. Para aqueles que acharam que foram longe demais. Para aqueles que acharam que a sua vida só anda em círculos e nada de diferente acontece. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 14, do versículo. Vamos do 1 em diante. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefron. Em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endureci o coração de faraó, para que os persiga. E serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor Deus. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciando ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Olha que coisa interessante. O lugar onde Deus mandou eles acamparem foi o lugar onde Faraó iria encontrá-los. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tirasses de lá, para que morramos nesse deserto, Moisés? Por que nos fizeste isso? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porém Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco.
E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram-nos, e vocês já sabem o que aconteceu. Foram engolidos depois por aquela água. Fiquei pensando muito esses dias nessa história, quando minha amiga Maria dividiu um sermão que ela ouviu sobre a abertura do mar, e eu tirei aqui hoje com Deus para dividir com vocês alguns passos que fizeram com que o povo de Israel tivesse vitória. A vitória sempre virá para nós quando acreditarmos no nome certo da vitória, que é Cristo, amém? Vitória não vem porque nós somos bons. Vitória não vem porque nós fazemos as coisas certas. Vitória não vem porque nós temos uma fórmula de crentes para que as pessoas acertem. Vitória vem do Senhor. E a vitória virá se você acreditar e seguir todos os passos que a Bíblia te dá para a vitória. Nem sempre vitória é aquilo que é para os outros. Quem é que olhando para a cruz no madeiro, Jesus de braços abertos, morrendo, diria que aquilo seria vitória? Pois a minha vitória foi quando Cristo morreu na cruz para me salvar. Aquilo era vitória. Por isso não fique muito preocupado com a vitória do que os seres humanos pregam, não. Não fique muito cheio de expectativa de que a sua vida tem que estar sempre tudo muito certo, para que você testemunhe aos outros que você é vitorioso. Às vezes você vai testemunhar com dor no coração. Às vezes você vai testemunhar mesmo com algumas dívidas. Às vezes você vai testemunhar mesmo doente, porque vitória é Deus na nossa vida. E Deus, quando quer nos dar a vitória, Ele não vê somente a vitória, para que a gente pegue a medalha e saia correndo e postando ouro para os outros. Ele vê as coisas como um todo. Deus tem um pano de fundo. Ele, quando mexe com a minha vida, Ele mexe com a vida de muita gente também. Quando Ele mexe com a sua família, Ele mexe com seus vizinhos. Quando Ele mexe com a sua igreja, Ele mexe com outras pessoas que estão observando a nossa igreja. Por isso, nessa noite, que fique bem claro que vitória é andarmos com Deus, porque andando com Deus, Ele nos conduzirá à vitória. Amém por isso? Quantos aqui nessa noite desejam vitória na sua vida? Quantos gostariam de chegar num lugar seguro nessa noite? Pois Deus nos levará a um lugar seguro, se nós seguirmos esses passos. A primeira ordem de Deus foi de que o povo acampasse perto do mar. E o povo já começou a ficar confuso, porque o povo tinha um defeito que eu e você temos. Nós reclamamos demais. Nós propagamos demais nossas limitações. Falamos demais de impossibilidades e tristezas. E talvez seja por isso que a nossa vitória esteja tão atrasada. O povo estava com muito medo. Faraó era um homem poderoso, já havia sacrificado o povo por tantos anos. E agora, de repente, muda de ideia e resolve perseguir o povo de Deus. Então, o povo estava com muito medo. Principalmente porque, olhando para o GPS da cabecinha deles, Moisés estava levando para um lugar cheio de impossibilidades. Moisés os levava em direção ao mar. E eles já questionavam entre eles se Moisés não estava com febre alta, se não estava muito preocupado com outras coisas que estivesse levando a eles para o lugar errado. Toda vez que você confiar em Deus, não duvide de que Ele está te levando para o lugar certo. Ainda que, humanamente falando, você esteja no lugar errado. Onde está você hoje à noite? Num lugar que você não desejaria estar? Num emprego que você detesta? Aproveite, desfrute os seus dias nesse lugar, porque os seus dias estão contados aí. Mas aonde você está exatamente nessa noite é onde Deus gostaria que você estivesse, amém? Se Ele não quisesse que você estivesse aí, e você confiando nesse Deus maravilhoso como você confia, Ele já teria movido você. Ele moveu o povo com uma coluna de fogo à noite, e uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, para que o povo tivesse a direção certa de onde ir. E mesmo assim o povo ainda estava com medo e murmurava.
A primeira ordem de Deus que nós lemos aqui no versículo é de que não deveríamos temer. O que assusta você nessa noite? Esses dias o pastor fazia reunião pastoral conosco e ele comentava sobre aquele verso bíblico, que o amor de Deus lança fora o medo. Então, por que nós temos tanto medo? Se temos medo é porque Deus não está em nós. Eu quero te dizer que o dia que você olhar para Deus, o medo tem que fugir pela porta dos fundos. Porque a gente não pode adorar a dois senhores. O medo nada mais é, muitas vezes, que alguma coisa que nós criamos na nossa própria mente que vai nos engolir. E eu quero que você aprenda, a partir de hoje, fazer uma pergunta quando o medo surgir. Que verdade existe na situação que eu temo? Se você fizer essa pergunta sempre, você vai descobrir que a Bíblia é linda quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que existe a respeito do meu medo? Se eu creio em Deus, se eu conheço o tamanho do seu poder, o que me assusta? Na verdade, eu descobri que não é pecado ter medo. É terrível quando o medo nos paralisa, porque medo todo mundo tem. Foi lá no Éden, naquela história de quando Eva comeu do fruto, levou o fruto para Adão, e Eva saiu com Adão pelo jardim, e na hora de conversar com Deus, eles se esconderam atrás de uma planta porque tiveram medo de Deus. O pecado geralmente traz medo. Olharmos para nós mesmos traz medo, e é por isso que eu e você precisamos de uma mão poderosa, que diz em Isaías: não temas, eu sou contigo. Se você descobrir na Bíblia o número de promessas que tem para os medrosos como eu e você, são inúmeras, porque Deus sabia que depois do pecado eu e você teríamos medo. Entramos no avião muitas vezes com medo, temos medo de assalto, temos medo de terrorismo, temos medo da morte, alguns têm medo de escuro. Eu fui no passado uma pessoa muito medrosa, já contei para vocês. Hoje ainda tenho alguns medinhos, mas não era como no passado. Tinha medo de escuro, não andava de avião, tinha medo de elevador, tinha medo de borboleta. Pasmem para isso. Perdi meu medo de borboleta, já contei para vocês como foi. Foi quando eu morava na Flórida, a escola que eu trabalhava fez uma excursão para o Butterfly World, para o mundo das borboletas. Eu paralisei na entrada. Os alunos do daycare entrando, a Miss Ilma entrando, e as pessoas entravam e eu via aquele monte de borboletas entrando. Eu nunca me esqueço, Miss Ilma se aproximou de mim e falou: vamos fazer uma oração. Hoje, nessa excursão, é a oportunidade que Deus te dá de perder o medo das borboletas. Me recordo que eu entrei naquele lugar com muito medo. Mas eram milhares de borboletas que pousavam no braço, no cabelo, e as crianças diziam: professora, que borboletas lindas. E eu, petrificada, respondia para elas: eu concordo. Caminhando naquele lugar, eu pude por alguns minutos entender que lindas são as borboletas que Deus criou. Amém por isso. Para você ver, às vezes nós temos até medo das coisas que Deus criou. O pecado nos deixou um pouco perturbados. E é por isso que nós precisamos de uma segurança maior. Algo mais poderoso do que eu e você. Algo mais forte do que as nossas terapias. E isso se chama a palavra de Deus. Deus disse para o povo não temer. Mas o povo tinha medo porque olhava para Faraó. Cada vez que eu e você olharmos para as circunstâncias, nós vamos temer. Ou nós nos seguramos em algo que é mais forte, mais poderoso do que nós, ou nós vamos viver sempre com medo das coisas, das pessoas, das situações, e vamos perder de desfrutar a vida. O Senhor nos deu uma vida bela para que vivêssemos aqui na terra. Ainda com problemas, o Senhor queria que nós tivéssemos paz, porque Ele sabia que o Espírito Santo, que é uma pessoa, quando habita dentro de nós, nos traz os frutos e espanta o medo. O que realmente existe na situação de cada coisa que nós tememos nessa noite? Não existe nada maior do que Deus. Eu tenho certeza que os medos que nós temos se tornam ratinhos pequenininhos perto do que Deus já fez pelo povo no passado, por mim e por você, e ainda fará. E é por isso que nós precisamos depositar o nosso medo nas mãos de Deus, desenvolvendo assim mais confiança. Medo, escreve o que eu estou te falando, até os mais corajosos têm. Mas eu descobri uma coisa, que mesmo com medo eu não posso permitir que o medo me impeça de fazer as coisas. E é por isso que Satanás usa o medo como uma arma muito poderosa, inclusive entre nós os crentes. Porque pessoas medrosas não lutam, pessoas medrosas não alcançam seus sonhos nunca. Pessoas medrosas não entram no avião porque sempre o avião delas elas acham que vai cair.
Pessoas medrosas estão sempre esperando o pior da vida, e é isso que elas colhem. Isso não tem a ver com um pensamento forte e fraco, não tem a ver com o poder da mente. A minha mente e a sua não tem poder. Deus sobre a nossa mente pode fazer com que a nossa mente produza bons pensamentos, para que esperemos o melhor, não de nós mesmos, não das pessoas, mas o melhor de Deus. Deus tem um plano com a nossa vida. Quantas pessoas têm sido paralisadas pelo medo, e por isso elas não crescem profissionalmente falando. Elas estão paralisadas pelo medo, e por isso não liberam as suas crianças para irem às excursões da escola. Quantas pessoas paralisadas por medo de coisas que aconteceu no passado, não dão uma chance para as pessoas. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite, para com a palavra de Deus dizer para você, que o que Deus disse para o povo de Israel, Ele diz para mim e para você nessa noite: acampa onde eu te coloquei, fica feliz onde você está e não temas. Segundo ponto que ele pediu para o pessoal foi: estai quietos. Depois de estar quietos, ele disse: vede o livramento, mas eu queria parar aqui no estar quietos com vocês. Eu sei que muita gente devia estar chorando, principalmente as mulheres naquela ocasião, falando alto, aquele tumulto, porque viram que Faraó vinha atrás. Viram que no GPS da cabecinha deles, eles estavam indo em direção ao mar. A coluna de fogo disse que era para ir para lá, Moisés disse que era para ir para lá. Mas afinal de contas, onde fica a nossa desconfiança? Onde fica o nosso medo, que cega a nossa vida e faz com que a nossa mente, a nossa visão fique turva? O medo faz você ver coisas onde não existe. O medo faz você exagerar situações, e depois que você está naquela situação, você descobre que aquilo que você tanto temia era tão pequenininho e tão insignificante. Então Moisés diz: estai quietos. Naquele momento, Moisés disse para o povo fazer um pouquinho de silêncio, para não propagar o seu desespero. A confiança é silenciosa, meus amigos. Por isso que a Bíblia diz que o silêncio é eloquência. Eu acho que é por isso que nós mulheres precisamos aprender muito com isso. Porque nós somos às vezes um rádio quebrado, mulher gosta de falar muito. E quantos lares seriam salvos se as mulheres bebessem mais água e fizessem um momento de silêncio por dia em sua casa? Silêncio em relação à crítica alheia, silêncio em tentar com a língua resolver problemas que só o jejum e a oração vão resolver. Conversas longas que às vezes temos com os outros tentando mudar a vida de alguém. Ninguém pode mudar ninguém, antes que essa pessoa mesma tenha desejo de mudança. Nós podemos aconselhar, nós podemos orientar, mas muitas vezes queremos falar para resolver os nossos problemas e transferimos esse hábito de falar incessantemente, sem pausa, sem período, para Deus. Fazemos isso em nossa oração, despejamos longos textos para Deus e não paramos para nem sequer ouvir a sua opinião a respeito do que falamos. A confiança é silenciosa. Por isso o povo devia estar falando muito, porque para Moisés dar a orientação para eles: não temais, estai quietos, é porque o povo estava agitado. O que é que tem te agitado nesta semana? O que tem levado você falar, que você fala para um, fala para outro, fala com outro, como se as pessoas pudessem realmente dar o alívio que só Deus pode te dar. Pessoas estressadas falam muito e falam rápido. Pessoas com medo falam sem conexão. Pessoas que estão em desespero falam e você às vezes não entende o que elas estão falando. Mas quando conseguimos dar uma pausa, fechar a nossa boca grande para tentar ouvir o que Deus vai falar para a gente, muita coisa na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança pode mudar para melhor. Em seguida, Moisés, orientado por Deus, diz para eles: então vede o livramento do Senhor, e o Senhor pelejará por vós. E eu trouxe um texto que eu estou apaixonada por esse texto, que eu recebi de uma amiga minha, do Desejado de Todas as Nações, onde ele diz assim: a ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade tem Ele um meio para nos trazer alívio. Nosso Pai Celestial tem 1000 modos. Você anotou quantos modos? Anota na sua agenda. Deus não tem 3 soluções para o que você está passando hoje. Aqui a profeta do Senhor diz: nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modo que nada sabemos.
Queridos amigos, nós somos formiguinhas. Nós não sabemos de nada. Mas a gente quer dar uma desperto com Deus, assim como a gente quer fazer com seres humanos. A gente quer mostrar para Deus que a gente sabe mais que Ele, que nós sabemos que o nosso barco está afundando e que não tem mais tempo. A gente ainda ousa virar para Deus, olhar no relógio e dizer assim para Deus: Senhor, ó, eu tenho 3 dias. Aqui a profeta do Senhor escreve para a gente descobrir nessa noite, que Deus não tem um modo para te abençoar. Ele tem 1000 maneiras de agir. E se esse Deus que você está conhecendo hoje, ou já conhece, tem 1000 maneiras de resolver o meu problema e o seu, por que a gente é cabeça dura e fala tanto com seres humanos, como se o nosso problema que a gente acha que é insolúvel, não tem solução? O povo de Israel precisava, primeiro, confiar em Deus e parar de olhar para as circunstâncias. O povo precisava fechar o bocão, ficar quieto, para ver com seus próprios olhos o livramento, porque quem pelejaria pelo povo seria Deus e não Moisés. Às vezes nós trazemos demais os livramentos para nós. E agora eu entendi, Jonas, por que às vezes as nossas orações são tão difíceis de ser respondidas. Sabe por quê, Rosane? Porque eu e você, além de falarmos demais, nós colocamos para Deus o roteiro da nossa vida e o final que nós gostaríamos que Ele desse para nós. Eu e você perdemos de entregar nas mãos de Deus, que nos ama e tem 1000 modos de nos ajudar, que abra 1000 portas para nós. Nós queremos essa porta, nós encasquetamos com aquilo, nós achamos que é só naquele lugar, que é só com aquela pessoa, que é só do meu jeito, e nós engessamos os braços de um Deus poderoso que quer nos dar asas para voar longe em seu nome. É interessante que a ansiedade é tão cega, que aqui, como disse Ellen White, não pode discernir o futuro, e não pode discernir nada, não somente o futuro, mas Deus não é cego. Jesus pode saber o amanhã, Ele conhece o nosso passado como o presente e o amanhã, e é por isso que Ele é a única pessoa que eu e você podemos confiar o nosso amanhã, descansando em suas promessas. Aqui está a cura para a ansiedade, para aquele frio na barriga com o dia de amanhã, que a gente não sabe se vai ter para comer amanhã de manhã. Não tema, Deus sabe o amanhã. Sabe o que eu descobri? Deus gosta que a gente o adore. Eu e você nascemos para adorar a Deus, mas depois que saímos do Éden, a gente resolveu ganhar o nosso pão do nosso jeito, achando que é do nosso trabalho que vem o sustento. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, nosso sustento vem do céu, porque se dependesse de trabalho, o maná não caía do céu para alimentar o povo antes deles saírem ali para ir para o Mar Vermelho. Depois que eles saíram dali, eles não tinham supermercado. Ninguém tinha nada plantado no chão. Deus mandou a água, Deus mandou o maná do céu. E você vem me dizer nessa noite, você tem coragem de me dizer que você ganha bem porque você é esforçado? Por favor, cai sua ficha. Você ganha bem porque Deus está te abençoando e seja responsável com esse dinheiro que Deus está te dando. Seja responsável, cuide de cada tostão, vê aonde você está investindo, louve a Deus com as tuas fazendas, porque eu descobri que Deus gosta que a gente o adore, e é por isso que Satanás criou tanta ocupação para a gente não ter tempo de orar, para a gente não ter tempo de cantar um hino na nossa casa, para que a gente ache que é perda de tempo a gente passar fazendo num dia oração de 3 em 3 horas. Deus tem lutado pelo seu povo. Alguns casos, meus amigos, só serão resolvidos depois de que eu e você tirarmos a mão desse caso. Às vezes eu e você colocamos tanto a mão ali na massa do nosso problema que nós estragamos mais. Nós atrapalhamos tanto Deus, às vezes, com as nossas palavras, de medo, de desconfiança, de fuga de nós mesmos, que alguns casos nós só veremos resolvidos depois que nós entendermos que precisamos nos calar, silenciar para um Deus que sabe o que está fazendo com a nossa vida. Sabe, meus amigos, várias vezes na Bíblia você vê histórias onde Deus deu uma ordem para o povo que precisava de mais de um livramento e era uma ordem, assim, humanamente falando, tola. A história de Jericó vocês conhecem. Para mim aquilo foi o maior fiasco. Deus manda o povo andar em círculo e Ele ainda pede que vá em silêncio. E aí eu sempre digo que as mulheres não foram, porque não podia falar. Para a gente não falar, a gente que é mulher é uma tortura. Por favor, vocês não sabem o quanto eu consigo falar. Me dá um minutinho, eu dou 5, 10, 20 palavrinhas ali.
Ai, já dá um alívio, mulher precisa falar, isso não é ruim não, Deus criou assim. Por isso que os homens precisam ouvir, elas precisam só serem ouvidas. Às vezes você pensa que tua esposa está falando muito, e você fala, e agora eu não consigo resolver o problema dela. Não precisa resolver, só ouve. Quando terminou, dá um beijinho na bochecha, dá um abraço, fala, ai, eu estou te entendendo. A gente só precisa falar, né? E 7 dias caminhando em volta de Jericó, mas no último dia era para dar o gritão. Aí eles podiam falar, eles podiam glorificar a Deus, porque depois que eles gritassem, o muro cairia sozinho. Será que você não percebe que Deus está me ensinando? Deus está ensinando para mim e para você que o braço da carne é mortal. Que eu e você podemos ter a maior escolaridade do mundo, mas podemos ser péssimos profissionais. Eu e você podemos entender de gente, mesmo assim podemos estar brigados com a sogra há 5 anos. Eu e você podemos ajudar os pobres, mas julgamos um sobrinho que precisa de R$200. Você compreende que a graça de termos a vitória e sermos alguma coisa é Deus em nós. Deus, Ele é apaixonado por usar-nos. O Senhor ama quem se coloca à disposição, mas quando nós roubamos a glória dEle para nós, Ele fica muito triste. Quando achamos que somos alguma coisa, começamos a atrapalhar o trabalho de Deus. Eu não digo a vocês que temos que abaixar a cabeça e dizer que somos péssimos, que porque somos trapos de imundícia não valemos nada. Se não tivéssemos valor, Deus não teria enviado o seu único filho para morrer por nós. Mas o valor que nós temos vem do Pai Celestial sobre a nossa vida, amém? E é por isso que se você precisa nessa noite de um livramento, eu lhe imploro para que você estude a Bíblia e compreenda que Deus vai te dar o livramento. Esse livramento já está a caminho, mas tem que você saber que esse livramento virá pelo Senhor, não através de ninguém. Para que nós não saiamos por aí idolatrando situações e pessoas. Deus ama dar o livramento diretamente da mão dEle. E é por isso que às vezes eu e você nos debatemos 1 ano, 2, 3, 20 anos com o mesmo problema. Quem sabe está demorando porque não aprendemos ainda a lição de total entrega, de total confiança, de aceitar as coisas como elas são. O meu perfil é difícil aceitar as coisas como elas são. Às vezes eu quero mudar. Eu quero com a minha mão fazer diferente. Ai, queria tanto que o dia não tivesse assim. Só comecei a ser um pouquinho mais feliz a hora que eu entendi que a mão de Deus está em tudo se eu confio nele. Tanto para as coisas ruins como para as coisas boas. Ele mantém o controle de tudo. Portanto, se os dias estão sombrios, é hora de esperar no Senhor e aceitar as coisas como elas são. Será que, diz a Bíblia, que podemos mudar um pouquinho a nossa vida com 200 gramas de preocupação a mais? Será que se ficamos acordados a noite inteira fazendo contas, poderemos pagar as contas com aquela conta que fizemos? É óbvio que o dia que eu e você aprendermos a descansar nas mãos de Deus, como os profetas bíblicos defeituosos como eu e você descansaram, nós teremos os mesmos resultados. Amém? Ou ainda maiores. Por isso que Jesus diz na Bíblia que nós poderíamos fazer tudo o que os discípulos fizeram. Mas quem diz que a gente está disposto a passar pelo que eles passaram? Quem diz que nós temos hoje paciência nessa era de informática, de esperar terminar 40 dias de oração para vermos o resultado dos nossos joelhos? Saibam, meus amigos, quando o povo olhou para trás, o povo sentiu então um vento forte, o povo percebeu que as coisas não estavam bem. Moisés então disse que Deus lutaria por eles. Então no versículo 15 do capítulo 14 eu achei demais. Essa parte para mim foi o ponto alto da história. Lá está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Você sabe o que Deus quis dizer para Moisés? Menino, o que você está aqui clamando para mim? Já passou o momento do clamor, menino. Agora pede para o pessoal pegar a maleta, pôr nas costas e marchar. Será que eu e você aprendemos com Moisés nessa noite? Que chega uma hora, é hora de parar de fazer as orações desesperadas. É a hora de parar de orar, porque oração é dividida em 2 partes: orar e ação. Existe um momento que é o momento do clamor. O momento do clamor já tinha passado, o povo estava atrasado, com medo, assustado, não sabia para onde ia. E agora era a hora de parar de clamar, porque o livramento já estava acontecendo, embora eles não estivessem vendo. E é por isso que Deus diz para Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Já deu a hora, meu filho, você está atrasado. Manda esse povo levantar e começar a marchar. Várias passagens da Bíblia dizem
para a gente clamar a Deus. Clama a Deus, derrama o teu coração como as águas de madrugada. Clamar-te-ei, eu responderei. A Bíblia fala muito sobre clamor. Porém, meus amigos, chega o tempo em que o clamor deve cessar. E a ordem de Deus é clara para agir. E eu e você precisamos aprender isso. Ou nós vamos passar a vida toda clamando e chorando com Deus sobre os nossos problemas, como se Deus estivesse negando uma solução. Tem horas que a solução está na minha mão e na sua, com a bênção de Deus sobre nós. Às vezes nós oramos por alguém que passa fome, e oramos, e oramos, e oramos, e temos um pão em casa e não queremos dividir. Às vezes oramos por pessoas por trabalho, e elas não estão dispostas a bater nas portas para procurar esse trabalho. Às vezes oramos para que as meninas da igreja encontrem belos moços, né? E não proporcionamos um encontro para que eles possam estar juntos. Às vezes oramos para que um rapaz encontre uma bela moça e ele fique em casa e não sai por nada, não vem no culto, fica em casa deprimido, esperando que a moça apareça com seus caixinhos dourados, olhos azuis na porta e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes eu e você agimos assim com Deus. O povo estava nisso, o povo estava num desespero, que eles estavam assim achando que iam morrer nas mãos de Faraó. Eu sei que quando a noite escura vem sobre nossa vida, eu e você também achamos que vamos morrer nas mãos de Faraó. Mas Deus nessa noite diz para você: o teu clamor chegou até o meu trono, agora levanta e marcha. Você já pediu para Deus? Vai trabalhar. Você já colocou o teu caso na mão de Deus? Vai fazer feira. Você já disse para Deus que você precisa de um cônjuge? Você já colocou para Deus a sua situação financeira? Agora descansa. Vai louvar a Deus pelo livramento que virá pela mão do Senhor, amém? Quando o Senhor agir, vai ser um tempo tão bom para você. Quando o vento começar a soprar no seu rosto, mesmo sem você ver o que está acontecendo, você vai sentir que o livramento está vindo. Os israelitas, meus amigos, não precisavam mais se preocupar com os detalhes. Eles ajudariam, naquele momento eles não poderiam mais ajudar a Deus. Naquele momento, o que eles tinham que fazer era parar de clamar, levantar e ir em direção ao mar. Deus ajudaria o seu povo, obstruindo a visão dos egípcios com nuvens e com escuridão. E ao povo de Deus clarearia o caminho para que eles pudessem passar. Não precisavam mais orar desesperadamente. A ordem do Senhor era: cessem o clamor e comecem a marchar. A oração às vezes é desculpa para a inércia, e Deus não gosta disso. A oração nos leva até a vontade de Deus. A oração dia e noite constante nos faz nos sentir calmos em meio às tempestades, mas nunca deveria ser a desculpa para não agir. Quantos vivem dentro de casa uma situação de abuso e oram anos por um livramento, mas não têm coragem de contar para alguém? Não buscam um conselheiro, um pastor, um advogado que venha quebrar o silêncio daquela família para ajudar filho, mulher, vizinho, alguém que seja vítima de abuso. Quantos sabem que estão trabalhando no lugar onde o clima é ruim, onde ali Deus é desonrado, mas não tem coragem de quebrar com aquilo e dizer: agora é hora de marchar. Fico sem trabalho, mas não fico desonrando a Deus neste lugar. Saibam, meus amigos, a última ordem de Moisés foi: abram os ouvidos e ouçam o barulho do vento. O povo pôde perceber que vinha um vento forte. A noite estava chegando. Não havia chance humana nenhum de que eles pudessem ouvir o livramento do Senhor. Mas de longe, eles começaram a ouvir o vento. O vento era forte. O som do vento batia no ouvido daquelas pessoas que estavam ali buscando por livramento. E eles estavam não mais assustados porque estavam praticamente paralisados. Mas se a ordem era para marchar, eles resolveram atender e obedecer a ordem do mestre. Aquele que dirigia, que falava e ouvia com Deus. Todas as vezes que você obedecer a palavra de Deus, Deus vai se responsabilizar pela sua palavra. E é por isso que nós vamos ouvir agora o som do vento nessa noite, para que eu e você possamos imaginar o que aconteceu com o povo de Israel naquele local. Saibam, meus amigos, que Deus pediu que Moisés se aproximasse do mar, levantasse, estendesse a sua mão e o seu cajado.
Havia algum poder naquele cajado, meus amigos? É claro que não. Havia algum poder nas mãos de Moisés? É claro que não. Mas o vento soprava de fundo e Deus dizia: a ordem é: estende para a água o teu cajado. E quando Moisés colocou o cajado em direção às águas se abriram. E aquelas águas que antes assustavam tanto o povo de Israel, agora se fizeram muros de um lado e do outro, para que eles pudessem passar. Durante a noite toda, nos conta a palavra de Deus, o vento soprou para secar o suficiente o chão, para que o povo de Deus pudesse passar. Eu não sei se você sabe, mas é na noite mais escura, é no momento mais sombrio da minha vida e da sua, que o vento que deveria vir para nos ajudar nos assusta. O vento que vem para soprar sobre a nossa dor, vem para abrir caminho em meio ao mar. Deus, Ele está de olho na minha luta e na sua. Não pense que estamos num planeta sequestrados e abandonados por Deus. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que a sua luta não terá fim. Meus queridos amigos, se até as coisas boas têm fim, as ruins terão um tempo para acabar. Mas eu e você precisamos compreender que Deus, Ele mexe com um todo, quando mexe com a minha vida e a sua. Deus não sai por aí resolvendo os problemas de forma aleatória, desequilibrada, somente para provar para você que Ele existe. Ele existe, me desculpe se você não acredita nisso, não preciso que você creia, Ele existe. Nessa noite, eu queria muito te fazer um convite. Você tem impossibilidades? Eu tenho. Quantos aqui têm impossibilidades? Quantos têm problemas a resolver? Existem áreas escuras da sua vida que você gostaria que nessa noite Deus clareasse? Eu convido você a simplesmente colocar o pé no mar. Porque somente quem coloca o pé no mar, pela fé e acredita que as águas se abrem. Não adianta ficar olhando o problema de longe, não acreditando, murmurando, praguejando contra Deus, ou mesmo divulgando a brados bem altos aquilo que acontece de ruim na sua vida. Partilhe os seus problemas, peça oração, mas glorifique a Deus em meio à dor. E vai chegar um momento que você não vai perceber que está chegando, tá? Mas vai chegar, porque a palavra de Deus diz. Porque Ele olhou para a vida de Jó e disse: observei meu servo Jó, que diz que recebeu de Deus, se fosse até as coisas ruins. E é chegado o momento lá no finalzinho do capítulo de Jó, onde Deus diz: e Deus virou o cativeiro de Jó. Amém? Eu espero pela virada do meu cativeiro, você espera pela sua. Eu queria que enquanto você assiste esse vídeo agora, você pensasse em como estão as suas orações. O que te assusta nessa noite. E eu queria que você desse uma oportunidade para Deus trabalhar com você nessa semana. Eu queria que você apenas se levantasse e colocasse o pé no mar. O pé nos momentos de oração. O pé no estudo da palavra de Deus. O pé na confiança daquilo que Deus disse, não do que os homens disseram para você. Eu queria que você fechasse os olhos para as circunstâncias. Eu amo aquela parte da história de Elias, quando ele fica perguntando para o servo se vem nuvenzinha. Lê lá na Bíblia, diz que ele coloca a cabeça no meio dos joelhos. Eu matei a charada dele. Sabe por que ele põe a cabeça no meio dos joelhos? Para não ficar ouvindo as besteiras que os outros falavam. Não vem chuva, não vai vir. Para de orar para o teu Deus. Ele coloca a cabeça no meio da perna. E o Geazi vem e volta. E o Geazi vem e volta. E o Geazi já cansado. Até que depois de muitas vezes o Geazi fala para ele: tem uma nuvenzinha lá. Pequenininha assim, ó. Tamanho da mão de um homem. Ele levanta rápido e diz: pegue os carros, porque vem chuva. Nessa noite vem chuva para a tua vida. Vem chuva para você que me ouve à distância. Você não é um caso perdido. Deus tem um plano com a sua vida. Tudo que nós passamos nessa terra não está fora dos propósitos de Deus, amém? Por isso se alegre nessa noite. Eu queria que você desfrutasse do vídeo, da música, mas que a gente pudesse colocar o pé na água. Se existe para alguém que nessa noite precisa de uma bênção especial, levanta enquanto você ouve a música e vem aqui para a gente orar. Tem alguém que já desistiu de tudo, está desanimado, que não consegue levantar de manhã para trabalhar. Vem aqui, a gente vai orar por você. Não é a minha oração que é poderosa, não. É o Deus que eu conheço. E Ele está entre nós nessa noite. E é por isso que Ele quer que você ponha o pé no mar, para que você possa
caminhar sobre as águas e atravessar essa fase difícil, que você pensa que não vai ter fim, mas que vai ter fim, porque assim o Senhor o disse. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Sabe aquela luta que fez com que você chorasse quando você veio à frente? Os olhos de vocês ao contemplar o vídeo, o mar se abrindo, tão bonito ver você daqui da frente. Não se esquece, Deus não tem uma forma, um jeitinho brasileiro ou alguma coisinha para você. Deus tem algo grande para a tua vida. Os planos de Deus são personalizados e individuais. Por isso que a gente sofre quando a gente se compara com os outros.
Sabe aquela frase, o Senhor faz tudo para os outros, para mim nada? É que os outros abrem um bocão e testemunham. Tem muita gente que está na fila de espera de Deus, e o dia que o teu dia chegar, você vai glorificar tanto a Deus. Porque Deus não tem um jeito, Maria. Ele tem 1000 formas de nos abençoar. Esse texto calou tanto no meu coração, que eu posso ficar pensando no leque de possibilidades que o Senhor tem para a minha vida ainda. Quantas coisas o Senhor ainda quer nos dar. Não pense nunca que o Senhor está contra você, que tudo que você tenta não dá certo, você está indo na direção errada. Descansa, fica quieto, vede o livramento que o Senhor vos trará. Tire a mão do seu problema, permita que Deus haja ao seu favor. Será que nessa noite eu e você podemos dar a certeza 100% que estamos fazendo aquilo que Deus nos pede? Culpamos tanto a Deus por escolhas que estão na nossa mão. Deus quer ricamente nos abençoar, mas o volante de nossa vida está nas mãos de quem? Somos nós que temos o volante, que vamos dizer vamos para a direita ou para a esquerda. E é por isso que sem a direção divina eu e você não podemos caminhar um dia sequer. Estaremos num fosso profundo, estaremos num poço de lágrimas, se eu e você sairmos dos planos de Deus. Eu deixo com vocês hoje a promessa que enche a minha vida. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Segura só mais um pouquinho, promete? Caminha comigo mais 40 dias de oração, promete? Promete que você vai voltar para casa animado e não reclamando que as coisas não dão certo, porque quando as coisas não estão dando certo, é porque aos olhos de Deus está tudo saindo do jeito que Ele planejou. Nós precisamos confiar. Será que existe alguém nesta noite, daqueles que se colocaram de pé, que gostariam de selar a sua vida para sempre com Deus? E se nessa noite fosse te dado a oportunidade de fazer uma aliança com Ele, você faria agora? Você tem desejo de um dia selar sua vida através das águas do batismo? Não é aqui nem neste momento, mas daqui a alguns dias. Existe alguém entre nós? Eu gostaria de te conhecer. Gostaria de ver a sua mão tímida levantando assim entre nós. Aqueles que um dia ainda não fizeram de descer as águas batismais naquele cantinho ali. Gostaria de selar a sua vida para sempre com Deus, para que você nascesse uma folha em branco. Se você tem esse desejo, eu gostaria de te conhecer. Queria o número do seu telefone na saída. Queria poder te apresentar uma amiga do coração, chamada Rita, que vai ter o prazer de folhear a palavra de Deus e te instruir naquilo que Deus tem para você, para que você o conheça melhor. Para você que me ouve à distância, é gostoso atravessar o mar. Gente, eu fico pensando na alegria daquele povo quando chegou do outro lado, abraçando filho, família, todo mundo ali unido. Eles não tinham o que comer quando atravessaram o mar, mas não estavam nem preocupados com isso, porque agora eles estavam vendo o poder de Deus de forma concreta. Não pensa que os teus dias vão passar e que você ainda não vai ver o poder de Deus de forma concreta na sua vida. Espera mais um pouquinho. Eu te imploro para que você não desista, porque se você desistir, você não vai ver a bênção. Deus, Ele não desiste da gente, a gente é que se abandona. E é por isso que nessa noite eu queria muito pedir que Ele abençoasse a cada um de nós, para que essa semana fosse bem diferente das outras. Uma semana animada, cheia de metas boas para a gente alcançar, cheia de confiança em Deus. E não se esqueça, ouça o vento. O vento sempre vai soprar dizendo: e ouvireis uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Anda no caminho de Deus, você não vai se arrepender. Ainda que te chamem de fanático, digam que você está contra a maré, não desiste. Você sabe onde você quer chegar. Por isso, anda no caminho de Deus. Segura firme na mão dele. Dia que você tiver que chorar, mas chora mesmo. Eu ainda choro bastante de vez em quando. Tenho dia e hora marcado para o meu momento do choro. Choro bastante com Deus. Mas depois eu sinto Ele me acalmando e dizendo: eu tenho um odre. Um odre é uma lata bem grande, dourada, que Ele tem no céu, que a Bíblia diz que Ele coloca cada lágrima. Eu já falei que para mim Ele deve ter um separado, que eu já chorei muito. É muita lágrima, mas diz que Deus junta cada lágrima nossa
Não pensa que cada momento de dificuldade seu, Deus está com os olhos tampados ou o ouvido tampado que não possa te ouvir. Mas faz isso. Segue o exemplo do povo de Israel. Vai passo a passo e espere pacientemente no Senhor. Ele vai se inclinar para você. Poderoso e grande Deus, te louvamos por essa noite nessa igreja. Te louvamos por esse ensinamento lindo que o Senhor nos deu de presente. Porque é tempo de clamar, é tempo de orar, mas tem um tempo que a gente tem que tirar a poeira da nossa sandália e sair caminhando na direção do que o Senhor tem para nós. Tem um tempo que nós precisamos fazer conexões, falar com pessoas, nos levantar, falar do teu amor a outros. Só que nessa noite é tempo de pisar o pé no mar. E por isso que os meus amigos se levantaram. Aqueles que nos ouvem à distância, com certeza, Senhor, estão se levantando também e dizendo: eis-me aqui, Senhor, sopra o vento no meu rosto, seca o mar, abre para a gente passar. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos, com a nossa incapacidade de fazer. Nos ajude a entendermos que alguns livramentos de nossa vida virão inteiramente de suas mãos. E é por isso que nessa noite eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome. Tu és Adonai, El Shaddai. Tu és Jeová Jiré, é o Deus da minha mãe, é o Deus de Jacó, de Abraão. E eu te louvo porque meu coração pulsa de alegria por saber que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor, não está manco, o Senhor não está coxo, o Senhor não é limitado, o Senhor tem 1000 maneiras de nos ajudar. Por isso, dessas 1000 maneiras, envia umazinha para nós essa semana, só para a gente ficar alegre, Senhor. Por favor, desce com o teu Espírito em abundância sobre todos que vieram aqui e os que estão nos ouvindo pela internet. Desce o teu Espírito para a gente parar de andar na carne, Senhor, e andar tão mal-humorado e azedo, dizendo que as orações dos outros são ouvidas e as nossas não. O Senhor está nos ouvindo nessa noite, é por isso que eu glorifico e exalto o teu nome. Cobre-nos com as tuas promessas. Coloca as tuas soluções na vida de cada um que veio aqui hoje. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas selamos no nome de Jesus, o autor do nosso livramento. Amém.